pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês tenham tido uma excelente Páscoa junto com os familiares de vocês. Bom, nós vamos iniciar os nossos estudos dessa semana e nessa aula nós vamos falar sobre a cultura no Egito Antigo. Antes de nós iniciarmos, a professora gostaria de ressaltar que a maioria das expressões artísticas, das expressões culturais no Egito Antigo, elas estavam intimamente ligadas às tradições religiosas. É muito raro você buscar nas fontes históricas do Egito Antigo expressões artísticas da arte pela arte. Ou seja, a maioria das esculturas, a maioria das pinturas, até da arquitetura egípcia estão muito ligadas às tradições religiosas. E é pela religião que nós vamos começar a nossa aula. A religião egípcia é uma religião politeísta, composta de vários deuses. Os egípcios tinham como deus criador do universo o deus Ra. Na verdade, eles cultuavam o sol como deus Ra. Tinha outros deuses muito populares também, como a deusa Ísis e o deus Osíris, que, segundo a mitologia egípcia, eles eram irmãos e eram casados. E os dois haviam povoado ali as margens do rio Nilo e também ensinado a agricultura para os camponeses. Porém, apareceu um outro deus, o deus Sete, que acabou se apaixonando por Ísis e assassinando Osíris. E Osíris, quando ressuscita, ele vai acabar indo morar no mundo dos mortos e vai se tornar o juiz ali da sala da pesagem do coração. Havia outros deuses também populares, como o deus Anubis, que é o deus que também fica no mundo dos mortos e auxilia as almas a passar ali pelo labirinto até chegar à sala do tribunal de Osíris, e também o deus Horus, que é o deus filho de Ísis e de Osíris. Vamos falar um pouco dessa sala aí do tribunal de Osíris. Então, segundo a religião egípcia, segundo o livro dos mortos, que era o livro sagrado da religião egípcia, uma pessoa ao morrer, a sua alma ia para o mundo dos mortos. E essa alma, para que ela pudesse retornar depois para o corpo, ela tinha que passar pelo labirinto, chegar ao tribunal de Osíris e fazer a pesagem do seu coração. Então, para passar pelo labirinto, essa alma receberia a ajuda do deus Anubis. Chegando até a sala de Osíris, havia uma balança e em um dos lados dessa balança havia uma pena. E essa alma deveria colocar o coração nessa balança. Se o coração tivesse o mesmo peso da pena ou fosse mais leve, essa alma alcançaria uma espécie de paraíso, onde ela ficaria um tempo até retornar para o corpo. Caso contrário, caso o coração ele fosse mais pesado que a pena, essa alma era devorada por uma criatura horrorosa, metade leão, metade crocodilo, e aí não poderia mais retornar para o corpo. Então esse era o episódio ali citado no livro dos mortos, o famoso episódio da pesagem do coração. Bom, e com essa preocupação muito grande da vida, após a morte, os egípcios, eles vão desenvolver um processo que a gente chama de mumificação. Ou seja, é a preparação do corpo enquanto ele espera essa alma retornar. E como que funcionava, professora, esse processo de mumificação? Primeiro, as pessoas comuns no Egito, elas não passavam por esse processo. Quando elas morriam, elas eram enterradas na areia lá do deserto, enfim. Então, quem passava pelo processo de mumificação, segundo os relatos, as fontes que nós temos, é o faraó, escribas e sacerdotes. Então, como que funcionava essa preparação do corpo no processo de mumificação? Primeiro, era retirado o cérebro através de pinças que eram enfiadas pelas fossas nasais. Depois que o cérebro fosse retirado, o corpo era aberto, fazia-se uma abertura no abdômen no lado esquerdo e retiravam-se os órgãos. Esses órgãos eram colocados em urnas. Depois, esse corpo ele ficava imerso numa substância com natrão, que é um tipo de sal muito comum na região ali do Egito Antigo, que era muito comum nessa região,
que tinha o objetivo de tirar a água, a umidade do corpo. Esse corpo ficava ali de molho nessa substância mais ou menos de 40 a 70 dias. Após isso, esse corpo era retirado e lavado com óleos e essências. Depois disso, ele era todo enfaixado com tecidos de linho. O linho era um tecido muito nobre na civilização egípcia. E aí nós tínhamos a múmia. Após esse corpo ter sido todo enfaixado, ele era colocado em sarcófagos. E era muito comum a prática de enterrar os mortos, de colocarem a múmia no sarcófago, junto de vários objetos pessoais dessa múmia, que auxiliariam, né, quando essa alma retornasse para o corpo. E esse sarcófago, ele ficava onde? Nas pirâmides. E as pirâmides, por se tratarem de construções que fazem parte da arquitetura do Egito Antigo, nós vamos falar bastante sobre elas no próximo vídeo. Então acompanhe o próximo vídeo para a gente continuar aprendendo um pouco mais sobre o Egito Antigo.